A paz seja convosco. Louvamos a Deus por você que priorizou estar na casa do Senhor, que não apenas de boca, mas de atitude, declara que é melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. O Senhor tem sido bom para nós, tem cuidado de nós. Eu tenho realmente buscado de coração, não sei como está o seu coração, no sentido de cumprir o papel, o desejo de Deus para a minha vida. Oro para que você também busque isso, não fique apenas nas atividades diárias que consomem cada vez mais o nosso dia a dia. Cada vez mais, estava ontem levando a minha mãe, ela foi embora ontem, no aeroporto, cada vez mais você vê pessoas olhando para o celular em vez de olhar nos olhos das outras pessoas. A gente não vê mais as pessoas se olhando. Tudo é aplicativo, tudo é celular. Eu arrisco dizer que o celular ele está sendo uma ferramenta do inferno, entendeu? Na vida das pessoas, na minha vida inclusive, porque toma um tempo enorme. Essa semana dentro do aplicativo lá do Glorify, eu compartilho o áudio lá no grupo da igreja, alguns ouvem, outros não. Mas o propósito dessa semana era sair um pouco, ou melhor, usar um pouco o tempo das mídias sociais para a leitura da palavra. E ele falava assim, quando você tiver com desejo de abrir a mídia social, não para trabalho, mas para ficar olhando aqueles videozinhos lá, aquelas coisinhas lá, antes disso leia um salmo. E ele sugere a leitura de um salmo. E confesso que em nenhum dia eu fiz isso. E a gente vê como as coisas do dia a dia, elas nos envolvem, fazem com que a gente priorize o que é menos importante. Também, ontem não, sábado, a minha mãe, ela desejou ver lá o túmulo da titia, nós fomos lá. E aí a gente vê o cuidado de Deus, né? Deus, ele cuida das menores coisas. Eu fui lá tem um totem, né? Um aparelhinho lá, e aí você digita o nome da pessoa e ele fala o túmulo, onde que está, né? Porque às vezes você esquece. E aí eu digitei, eu não sou cego em informática, eu fiquei tentando, não dava. E aí eu entrei na administração lá, tinha uma mocinha lá, eu cheguei para ela e falei assim, você pode me ajudar? Estou tentando lá, não estou conseguindo. Ela falou, eu vejo para você. Aí ela viu, anotou no papelzinho, eu falei assim, aproveita e vê se tem algum débito, né? Sempre descobre quando vai enterrar alguém que está devendo alguma coisa, né? Aí ela falou assim, não, tá tudo certo, só está faltando você acertar o arrendamento. Eu falei, como arrendamento? Não, porque você arrendou ele em 2020 e arrendamento é quando você aluga o terreno, entendeu? Para você utilizar, né? E ele vence agora em 2025. Eu falei, não pode ser, esse túmulo era da minha tia, entendeu? A primeira pessoa que ficou nesse túmulo foi a minha avó, morreu em 65, ou seja, tem mais de 59, quase 60 anos que é dela. E ela nunca pagou arrendamento. Não, mas está aqui que precisa pagar arrendamento. Eu falei, não, o que aconteceu foi que eu, na hora de fazer o arranjo aqui do falecimento, que ela faleceu em 2020, o cara transferiu para o meu nome por conta dele. Mas você pode procurar. Ela procurou e encontrou o documento lá, porque você não ia ter que pagar 5, 10 mil reais lá para fazer o arrendamento novo, né, ou comprar o terreno. Então a gente vê o cuidado de Deus e mesmo assim a gente não tem tempo para ele. Por isso que quando a Diene escolheu os 2 hinos, e o primeiro hino, eu falei assim, as 2 coisas que o crente não faz, vigiar e orar. Santidade tem tudo a ver com você estar vigiando, olhando para o seu modo de falar, o que você pensa, olhar para suas atitudes. Tudo isso tem a ver com santidade, que é algo que Tiago diz. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar minha fé através das obras. Não que a fé seja determinante para que haja obras, mas mostra realmente quem nós somos. O que realmente é importante para nós. E nós temos vivido um tempo cada vez mais curto, cada vez menos tempo para fazer as coisas. Eu lembro que na década de 80, 90, começou a sair a propaganda do Itaú, que ele falava banco 24 horas. As pessoas falavam assim, 28 horas, 30 horas. 24 horas na sua casa e 30 na internet, como se você tivesse, qualquer momento, você olhasse lá, ela estivesse aberta. Mas nós continuamos não tendo tempo, continuo convidando vocês para a reunião de oração e você não participa, não dá tempo, sei lá, não dá, sempre tem alguma coisa. Haverá um tempo em que não haverá essa possibilidade, em que a santidade
ela vai ser eliminada desse contexto, porque o Senhor ele vai voltar e talvez você fique com as suas correrias e com as suas dificuldades, por mais que você pense. Está amarrado, pastor. Tá? Nós mostramos a Deus aonde está o nosso coração. Tenho buscado muito de Deus em relação a como abençoar vidas. Essa semana eu fiquei triste com a igreja, porque eu postei lá o propósito missionário da gente ajudar um missionário uma vez por mês. Já ajudo eu pessoalmente, a igreja já ajuda. E eu gostaria que nós pudéssemos abençoar mais pessoas, porque eu sei que vocês estão sendo abençoados. E aí eu mandei lá uma mensagenzinha, falei assim, olha, tô afim, tô querendo ajudar um missionário, entendeu? O pensamento é $200, dá R$1.250. Eu já tenho, entendeu? $100 que o Carlos falou que vai abençoar. A Rosângela falou que vai ajudar com pouco. A minha filha falou que vai ajudar com pouco. E o resto não falou nada. Entendeu? Não se manifesta, entendeu? Não olha, não fala nada. Entendeu? As pessoas elas estão padecendo e você continua olhando só para a sua vontade, para o seu desejo. Eu não sei o que é que precisa acontecer na sua vida para você despertar para esse tipo de coisa. Nós vamos ajudar com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Mas eu gostaria muito que você participasse, se engajasse nisso. Não é para mim, não é para eu trocar de carro, não é para a gente colocar um banco melhor, não é nada disso. É para ajudar pessoas que oram, pessoas que padecem, que precisam da nossa ajuda. Semana passada estávamos falando sobre a santidade, uma introdução da santidade. Falamos sobre todo esse contexto que eu falei, porque tudo tem a ver com a santidade. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Você tem administrado o seu tempo com santidade. Você tem se alimentado com santidade. Tudo você tem feito com santidade. E dando continuidade a esse tema, o subtema de hoje é a santidade é para você. Não é só para os pastores, não é apenas para Isaías, Elias, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, não. A santidade é para mim e ela é para você. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo, ele está dizendo a respeito do pecado. E ele diz que esse pecado, ele não terá domínio sobre mim e sobre você. Qual o pecado? Cada um tem o seu pecado. Nós temos pecados de estimação. Nós, há um ano e pouquinho atrás, meditamos sobre os pecados intocáveis, coisas que nós sabemos que é pecado, mas que de uma condição normal dentro da sociedade não é, ninguém fala sobre isso. Não se fala do problema que é você ser uma pessoa que fofoca, uma pessoa que não sabe administrar o seu tempo. Então cada um tem o seu pecado e ele costuma dominar a minha vida e a sua vida. Ele entra sorrateiro, dizendo que é só mais uma coisa, daqui a pouco aquela coisa vira um hábito, e virando um hábito, você não pode viver mais sem ela, como você acordar e olhar primeiramente para o celular. Depois de muito tempo, eu tenho um hábito de acordar e saudar o Senhor. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E hoje eu me peguei fazendo ao contrário. Olhei primeiro para o celular, para depois saudar o Senhor. Se a gente permite que essas coisas aconteçam com frequência, o que acontece é que o pecado começa a nos dominar. Todas as coisas, mídias sociais, lazer, televisão, o que quer que seja, nos domina. Não que o pecado, não que muitas coisas delas elas são pecaminosas, mas nós tornamos coisas lícitas em ilícitas. E ele fala que o pecado não terá domínio sobre nós. Domínio é eu não consigo fazer outra coisa a não ser aquilo primeiro. Aquilo me controla. E aí ele vem dizendo a motivação por causa disso. Ele fala, porque não estáis debaixo da lei e sim da graça. Já tratamos o contexto de lei e graça, em que lei e graça não é um tempo específico. Nós temos a lei até o final de Malaquias e inicia lá em Mateus e acaba em Apocalipse na graça. Não é isso.
A graça e a lei, elas sempre andaram fundidas, porque é a mesma coisa. A graça é a figura de Cristo. A lei, ela é a figura de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, nós merecíamos, o mundo, a humanidade, merecia a destruição total e completa. E várias fases da história do povo, Deus podia tranquilamente descer o reino e acabar com tudo e começar do zero. Então a gente vê a manifestação da graça. O apóstolo Paulo está falando que, além de você ter a graça, você tem o Espírito dentro de você. É alguém que está te trazendo a todo dia e todo momento o constrangimento, a menos que seu coração esteja endurecido. Porque quando seu coração está endurecido, ele bate, volta. Você não permite que aquilo entre. Você blinda a tua carne de tal maneira que você não quer ouvir as coisas do Espírito. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito, cada vez que você age de maneira errada, ele fala, você está errado. E quantas mais vezes você ouvir ele falando que está errado, cada vez fica mais comum. Você se acostuma com carros feios, você se acostuma com comidas ruins. Pedimos um galeto lá no restaurante chamado Caminito, e aí chegou queimado. Eu fiquei bravo com aquilo, a gente tentou comer, não deu para comer, eu liguei lá e falei, olha, eles mandaram um segundo, não estava queimado, estava meio queimado. Eu falei, o povo ele acha que a gente é trouxa. Mas se você continua aceitando as coisas que a vida te impõe, o que acontece é que as coisas elas te dominam. O hábito de você acordar cedo para você orar, para você ter um tempo diante do Senhor. O hábito de você fechar a loja antes para você participar da reunião de oração. O hábito de você dormir um pouquinho mais cedo ou acordar mais cedo para chegar na escola dominical no horário certo e no culto noturno à noite no horário certo. São hábitos que você vai desenvolvendo. Eu vou contar uma historinha para você. Se você quiser fechar os seus olhos, fecha, mas não vá dormir, tá? Porque eu quero que você pense nessa historinha na sua semana que passou, ou em alguma semana que você passou. Uma pessoa, ela está contando a história de um dia dela. E essa pessoa, ela acordou cedo, ela é uma pessoa cristã, teve mais de 1 hora de leitura da palavra, de meditação nas escrituras sagradas, estava em comunhão com o Senhor, até que a campainha do telefone abalou o sossego da bela e fresca manhã. Não foi eu que escrevi esse texto não, tá? Bela e fresca manhã no início da primavera. No outro lado da linha, estava um daqueles indivíduos absolutamente impossíveis, que parece que Deus espalhou pela terra para provar a graça e a paciência dos seus filhos. É o comecinho da história. É você, abençoadinho, e alguém te liga para te encher o saco, falar besteira, trazer algum tipo de importúnio. Essa pessoa que ligou estava na melhor forma nessa manhã. Arrogante, impaciente, exigente. Desliguei o telefone cheio de revolta, ressentimento e talvez mesmo de ódio. Essas pessoas que nos ligam, começam a trazer uma série de dificuldades e problemas, elas transformam o nosso coração numa velocidade muito rápida. E nós ficamos com aquela ira, queremos comentar com alguém, a gente fica naquele mal-estar, naquele incômodo. Agarrei o meu casaco e saí para o ar fresco, tentando recompor-me. A serenidade da minha alma, tão cuidadosamente cultivada na minha hora silenciosa com Deus nessa manhã, tinha ficado em farrapos e tinha sido substituída por um vulcão emocional e fumegante. E aí você começa o seu dia abençoado. Se você não leu a palavra, aí que lascou, entendeu? Porque você tem que entender que o nosso emocional, ele é que nem um lutador de boxe. Se você é uma pessoa que tem treino, você consegue absorver e receber socos com mais facilidade. Um soco no abdômen, um soco no baço, um soco mesmo no rosto, faz com que a pessoa, se o cara está acostumado, ele consegue aguentar mais tempo. Se qualquer um que é
não tem nenhuma especialidade dessa, vai lutar com um lutador profissional, mesmo que ele seja mais forte, um soco normal do cara já abala e o cara cai. Se você não tem uma estabilidade espiritual e emocional, qualquer coisa te abala. Na época da pandemia, já falei isso para vocês, uma grande parte das pessoas elas morriam porque elas não tinham vitamina D3, era uma teoria, no organismo. Então, a média era 30 mil, 40 mil UI, unidades no teu organismo. Quando vem a Covid, ela derruba a sua vitamina D3 em 30, 40 mil. Se você está com a vitamina no mínimo, você zera e você morre. E aí algumas pessoas começaram a tomar mais vitamina D3, nós da minha casa começamos a tomar, e aí você eleva o nível da sua vitamina D3, para que quando veio a Covid, você cai para uns 30 e você ainda está em ordem. O emocional é a mesma coisa. Se você não tem um tempo devocional com o Senhor, não busca Ele no início da manhã, o que acontece é qualquer coisa te destabiliza. E eu vejo muitos de vocês nessa condição. Se você tem um tempo com o Senhor, mesmo assim, você fica abalado. Quando as minhas emoções acalmaram, a minha ira transformou-se em absoluto desânimo. Por quê? Porque você tenta, de alguma maneira, voltar à sua condição normal. E para isso você gasta energia. É uma coisa que eu sempre falo para vocês. Gaste energia com o que é importante. Porque se você gasta energia com tolices, quando você precisa discutir algo realmente importante, você não tem mais forças. Essas ligações no início do dia, pessoas elas nos abalam e fazem com que a nossa ira ela se transforme em desânimo. Você fica cansado. Tenho estado cansado nesses últimos tempos. É muita coisa para lidar. E isso quer dizer que eu preciso buscar mais a Deus. Já falei para vocês, tenho buscado, feito um jejum de 14 de domingo até 14 de segunda, talvez eu precise orar mais, ter mais tempo. Algumas pessoas de vocês entendo que deveriam parar um dia e falar assim, eu vou orar e buscar a direção do Senhor. Para alguns eu já falo, mas mesmo assim a pessoa ela continua querendo resolver as coisas com a força do seu braço. Eram só 8h30 da manhã e o meu dia estava arruinado. Não me sentia só desanimado, sentia-me confuso. Apenas 2 horas antes tinha lido a declaração profética de Paulo, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. No entanto, apesar dessa linda promessa de vitória sobre o pecado, ali estava eu preso pela ira e ressentimento, com uma grande questão no meu coração. Será que a Bíblia ela tem a resposta para todas as coisas? Porque quando você passa por essa tempestade emocional, dificuldades, você começa a questionar a sua própria fé. Você começa a olhar para as Escrituras Sagradas como se fosse uma coisa muito distante. Algo que parece que não é para você. Você vê a prosperidade das pessoas do passado e você não vê isso. Você olha para o lado emocional das pessoas, famílias abençoadas como de Abraão, Isaac, Jacó, e você não consegue ver isso. Você não consegue ver a prosperidade em nenhuma área na sua vida, e aí você começa a questionar, será que eu sou crente? Mas será que eu sou salvo? Tem um livro do pastor Ayrton que fala assim, a alegria da salvação. Você tem demonstrado que você, no fim do jogo, você vai morar nas mansões celestiais? Ou você tem vivido como se você fosse ficar vivendo numa palafita? Se você fosse viver na favela o resto da sua vida. A gente tem promessas do Senhor e essas promessas elas não falham. Mas se você não começar a colocá-las em prática, se você não começar a buscá-las, você vai continuar vivendo uma vida miserável, chegando no fim dos dias, encontrando o Senhor, entrando nos portões celestiais e vendo o quanto você perdeu de possibilidades de ajudar pessoas ou de viver de uma maneira feliz. Será que a Bíblia tem mesmo respostas para a minha vida real?
Com todo o meu coração desejava viver uma vida obediente e santa. Contudo, ali estava eu, totalmente vencido por uma chamada telefônica. Essa ideia que as pessoas têm de que Deus tira, Ele não tira. Quem tem que tirar é você. Ele te dá o Espírito Santo. Ele te dá a força. Ele te dá o vigor. Ele te dá irmãos em Cristo para te ajudar. Mas quem tem que matar o seu pecado é você. Oh Deus, tira essa ira de mim. Ele não vai tirar. Deus, tira a minha impaciência. Ele não vai tirar. Porque Ele te dá a palavra de Deus. Ele te dá todos esses elementos e muitos mais para que você possa decidir fazer. Não adianta você ficar olhando. E eu tenho uma dinâmica que é uma dinâmica da minha casa. Já falei para vocês, de lavar louça. Que ontem a Luísa olhou e falou assim, a gente pediu um lanche. Ela falou assim, poxa, nós comemos um lanche fora e tem tudo isso de louça para lavar. E aí ela sabe muito bem que se ela for dormir, a louça não vai acordar lavada. Oh Deus, tira essa louça suja da pia. Ele não vai tirar. Nós temos os elementos da busca da santidade. Por que uma ligação telefônica ou alguém nos tira do sério tão cedo? Com todo o meu coração desejava viver uma vida obediente e santa, contudo ali estava eu vencido por uma chamada telefônica. Talvez esse incidente lhe seja muito familiar. Você pode trocar isso por qualquer coisa, por um caminhão, por um pedido de flor, por qualquer coisa que vem tirando a sua paz. As circunstâncias talvez tenham sido diferentes, mas a reação nossa, ela é sempre a mesma. Nós não sabemos reagir diante dos reveses. É interessante assistir aquela série do The Chosen, estou vendo a última temporada, e aí mostra a figura de Jesus lá balançando a cabeça quando ele vê que os discípulos não entenderam nada. E aí tem uma cena dele conversando com Lázaro depois de ressuscitado, e ele fala assim, poxa, eu falo tão claro para eles, eu ensino, eu estou junto deles, eu mostro como é que é, e parece que eles não entendem nada. Ô Lázaro, semana passada o cara foi lá e pediu para sentar do meu lado direito e esquerdo, ele não entendeu o que está acontecendo. Você não entendeu quem você é. Você é o filho do rei, e você age como se fosse um miserável. Você não consegue ouvir uma mensagem como essa que eu mandei lá no grupo, pedindo auxílio financeiro para a gente abençoar missionários. Você não consegue falar, pastor, posso ajudar com quanto? Posso colocar 10 reais? Posso colocar 25, R$1? Posso ajudar com alguma coisa? Eu quero participar disso. Você não consegue, porque você consegue olhar apenas para o seu umbigo. A próxima ligação telefônica, a próxima cobrança. E via de regra, você continua fazendo dívidas, continua fazendo despesas, continua inventando moda. A sua situação está muito tranquila e você continua procurando sarna para se coçar. Qualquer que seja o seu problema específico ou pecado, a Bíblia realmente tem a resposta para você. Qualquer coisa. Ah, mas não tinha problema de telefone naquela época, tinham outros problemas que traziam a condição do vício. Há esperança. O mundo está sem esperança. As pessoas, elas não têm esperança. Comentei com vocês do ataque de Israel lá. Imagina que você está aí falando no seu celular, alguém pode remotamente explodir o seu celular. Que loucura é essa? Explodiram lá e mataram um monte de gente e tal. Então a gente tem que imaginar esse tipo de coisa numa sociedade de perseguição. O que pode acontecer? Cada um de nós pode andar em obediência à palavra de Deus, viver uma vida de santidade, ou então a Bíblia é uma mentira. Se você não consegue vencer o seu pecado, se você não consegue viver de uma maneira correta e santa, a Bíblia está errada. A gente tem que buscar outro livro para nos nortear. Porque aqui está dizendo que a gente consegue. O pecado não te domina. Porque você não vive mais sob a lei. Você vive sob a graça. Não foi o apóstolo Paulo que falou.
Foi Deus que falou através do apóstolo Paulo. É uma palavra de Deus para mim e para você. Então você tem que sentar diante do teu pecado, põe uma cadeira na frente. Olha para ele e fala assim, você não me domina. Quando vier o desejo, você vai falar assim, não vou fazer isso. Quando você fizer, como eu falei para você lá no aplicativo, lá, quando você correr para o celular para olhar lá, se tem uma mensagem, qualquer coisa assim, você abre um salmo. Imagina você mudar esse hábito. O conceito de santidade pode parecer um tanto arcaico para a nossa geração atual, e é. Buscar santidade, que besteira, eu tenho que ser feliz. A gente vê as pessoas aí prosperando, é ser feliz, você não tem que pensar em mais nada, você tem que ser vitorioso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que ganhar na vida, você tem que ter um carro bonito, tem que ter um carro importado, tem que ter um apartamentão. Estava esses dias conversando, eu, Rosângela e Luísa lá, tem um parente nosso bem próspero, e a gente fala assim, para que o cara precisa de um apartamento de 300 metros quadrados, sendo ele e a esposa? Para quê? Para que você precisaria de um apartamento de 300, 400 metros quadrados? Para quê? Para que você precisa de 3 carros? Não falei 2, que senão a minha filha ia falar assim, e o meu, né? Não entendeu? Para que você precisa de tanta coisa? Você precisa de tanta roupa assim? Para quê? E a gente acaba norteando a nossa vida em coisas tão pequenas. O conceito de santidade pode parecer um tanto arcaico para a nossa geração atual. Vi um vídeo, eu não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, eu compartilhei com a minha esposa, que mostrava um pastor falando sobre a campanha do fundo do poço. E aí mostra, os homens desceram ele no fundo do poço, ele estava lá realmente no fundo do poço, e ele falando lá de baixo, o fundo do poço, ele não tem oxigênio, e não sei o quê, e os caras tentando tirar ele do fundo do poço, e aí ele falava assim, é difícil, né, irmão, sair do fundo do poço, pastor, vamos fazer a campanha do fundo do poço. Isso é o que tem norteado as pessoas, coisas ridículas como essa. Parece que as pessoas elas não têm um mínimo de sabedoria, nada. Para algumas mentes, o próprio termo santidade evoca imagens de cabelo preso, atrás. Não estou falando da Esther. Saias compridas e meias pretas, sovaco sem depilar. As pessoas acham que ser santo é isso. Não que você não possa ter elementos como esse. Então às vezes Deus fala com vocês, já comentei com vocês, que a minha tia, ela era da Umbanda, e quando ela se converteu, ela estava numa reunião de oração, e quando ela olhou as unhas delas vermelhas, e não há problema em relação a isso, mas ela olhou e ela se sentia incomodada, não é que ela criou a doutrina da unha vermelha e proibida vai para o inferno, não, ela sentiu que aquilo ali não estava legal diante de Deus, e ela fez um voto com o Senhor e eliminou aquilo. É isso que Deus quer que você faça, que você busque, não necessariamente uma santidade através de elementos externos, mas muito mais de elementos internos. E se esses elementos internos estão exigindo alguma coisa externa, mude. No campo de trabalho, de oração, de tudo. Busque a Deus. Para outras pessoas, a ideia parece associada com a atitude repugnante no que diz, sou mais santo que você. No entanto, a santidade é uma ideia muito bíblica. O termo aparece em diversas formas, mais de 600 vezes nas Escrituras Sagradas. Mais de 600 vezes aparece de maneira explícita ou implícita o conceito de santidade, de eu ser 1% melhor. Esse é um curso que eu fiz, o cara fala assim, você tem que procurar ser 1% melhor. Não é mudar. Às vezes o cara olha e fala assim, não, eu tenho que acabar com esse vício meu, com essa dificuldade aqui. Não acaba, ele não quer isso. Ele quer que você lute contra isso e mude um pouquinho só. Se você não tem a prática, entendeu, de falar com as pessoas no telefone, porque agora é só o WhatsApp, experimenta fazer uma vez. Liguei no aniversário da Júlia, conversei com ela, ela não quer desligar o telefone, conversa, não sei o que e tal. Gente, o que impede a gente de ligar para as pessoas? Eu tenho falado isso para vocês há anos. Manda mensagem? Manda figurinha, mas liga também. Assiste o culto online, amém, mas assista presencial, esteja com a gente aqui, vamos dar risada junto, vamos brincar junto, entendeu? É diferente.
Um livro inteiro chamado Levítico, o livro que a gente menos lê. Quantas vezes você já leu Levítico? Salmos, tudo bem. João, tudo bem. E Levítico? Quantas vezes, Heloísa, você leu Levítico? Nenhuma. Você entende? A Heloísa é o reflexo da igreja. Quantidade de vezes que a gente leu. Levítico. A gente não gosta. Levítico é dedicado ao assunto da santidade. E a santidade está embutida, está embanhada em todo o texto das Escrituras. Mais importante ainda é vermos que Deus ordena que nós sejamos santos. Ele não está pedindo. Levítico capítulo 11, verso 44. Levítico capítulo 11, verso 44. É você. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ele vai e fala, olha, não é qualquer um, é aquela fórmula que nós estamos vendo em Amós. Ele sempre diz, eu estou falando. Ele fala, eu, o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis. O que é consagrar? É você abrir mão de coisas pecaminosas. Não tem nada a ver com o jejum de Daniel, vi lá na internet, lá, jejum de Daniel. Aí o cara fica 15 dias sem comer, tomar Coca-Cola, comer chocolate e jogar videogame. Pronto, esse é o jejum de Daniel. Será que o que Deus quer é que você não tome Coca-Cola? É claro que Ele quer que você não tome Coca-Cola porque não presta, entendeu? E mata a sua saúde e vai acabar com seus ossos. Mas será que Deus está exigindo a santidade sua a partir de Coca-Cola? Ou de chocolate, ou de qualquer outra coisa? De videogame e televisão até pode ser, desde que você substitua isso por leitura da palavra. Aí beleza. O problema é que o cara substitui o videogame pelo Netflix, substitui o Netflix pelo Instagram, substitui o Instagram pelo YouTube. Aí não adianta, entendeu? Ele só mudou de tela. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis. Ele não está pedindo, ele está ordenando. E sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ele estava falando sobre o contexto da alimentação. A ideia exata de como se pode ser santo tem sofrido em virtude de muitos conceitos falsos. O que mais tem é isso. E se você não sabe o que é verdade, qualquer coisa pode ser verdade. Estava lá sentado na mesa com a minha mãe lá, numa refeição, e ela deve estar vindo lá, eu dei risada, né? Ela falou assim, porque onde está escrito, né, que Jesus, ele era negro? E eu falei, mãe, você ainda está no conceito de que Maria tinha olho azul? E aí a Luísa completou, né? E Jesus tinha o cabelinho babyliss, cacheadinho, né? Jesus e os seus discípulos, eles tinham a tonalidade de pele do Alice para mais. Todos tinham, porque era característica das pessoas do Oriente Médio. Não é porque o cara pegou muito sol. E aí, quando você pega ensinos falsos em coisas básicas, imagina as coisas mais importantes. O mundo está cheio de mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E ele quer que você seja enganado. Em alguns círculos cristãos, a santidade é identificada como uma série de proibições específicas. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode correr, você não pode ver, não pode ter televisão. Aí o cara está lá, não posso ter televisão. Ele pega a televisão e esconde dentro do armário. Porque quando o pastor chega na casa, olha, o Pedro é um verdadeiro cristão, ele não tem televisão no quarto dele. Abre a porta do armário e está lá a bichona, entendeu? Ainda mais que agora que é fininha, né? Antes era aqueles bagulhão, né, grandão. As pessoas acham que santidade tem a ver com proibições. Não tem a ver com proibições. Geralmente as áreas que eles escolhem é fumar, beber, dançar. Eu lembro, na década de 80, já foi feito o remake desse filme chamado Footloose. Era um filme em que
um jovem da cidade grande, ele ia para uma cidade do interior, ele trazia uma moda. E aí o que acontecia é que aquela cidade, ela havia perdido por conta de jovens que beberam e estavam dirigindo, eles caíram de uma ponte. E aí o pastor da cidade, ele definiu que era proibido o álcool, a música e a dança, a não ser que fossem cânticos cristãos. E aí aquele rapaz chega sem saber de nada, ele está lá ouvindo um The Police com o fusquinha dele amarelo, entendeu? Ele cantando, e o povo fala assim, o que esse cara está fazendo? E aí toda a história mostra a figura deles tentando de alguma maneira burlar aquela história lá, de que não pode, indo para outra cidade para beber, para fazer os negócios, tudo. E aí no final aquele homem, ele pega e confronta o pastor da cidade, falando assim, mas em Eclesiastes 3 está dizendo, há tempo para todas as coisas. E ele vai lendo Eclesiastes, e há tempo para dançar. Então a gente tem que entender que é muito simples, mas não é bíblico. Proibições. O que eu preciso fazer para ser cristão? Você precisa entender o que as Escrituras querem de você. Pode ser que ele peça para você que você não use mais esmalte vermelho, como fez com a minha tia, ou então simplesmente ele não vai pedir nada para você de diferente, simplesmente que você tenha uma vida correta segundo os padrões das Escrituras Sagradas. Mas não é uma lista de proibições. Eu fico insistindo como um pai com vocês em algumas coisas. Mas não é, Felipe agora, porque ele não respondeu minha pergunta, ele não vai cantar novo. Não tem isso. Não há essa necessidade. A lista de proibições, ela varia de acordo com o grupo que você estiver. Quando seguimos essa via de proibições para alcançar a santidade, corremos o risco de nos tornarmos como os fariseus, com as suas listas triviais e intermináveis de faça e não faça, e a sua atitude de autojustiça. Uma cena clássica. Um homem sentado na beira de um poço, há mais de 40 anos, aleijado. Jesus vai lá e cura ele e fala, pega a tua cama e vai embora. O fariseu sabia que ele era um ex-aleijado. Ele não estava preocupado com o milagre, ele estava preocupado com o cumprimento da lei. A pessoa, ela estava sem enxergar desde que nasceu. Ele é curado. E os fariseus estavam preocupados apenas porque Jesus tinha curado no sábado. Se você entra nesse contexto de proibições, você não busca a verdadeira santidade, você vai deixar de ver o milagre de Deus na sua vida, como eu vi naquele dia no cemitério, em que eu poderia ter uma despesa de 1.000, 2.000, 3.000 reais ali. Simplesmente Deus tocou no coração daquela mulher. E ela pode pesquisar, imprimir o documento para mim e falar assim, está aqui o documento, você guarda. Que se alguém for cobrar, você traz e mostra esse documento e a pessoa ela não vai poder te cobrar. Se você é uma pessoa que não está buscando as coisas de Deus, você não vê as maravilhas do Senhor. Você vai ficar preocupado com detalhes. Detalhes é legal, mas era a música do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Fora esses detalhes, se você ficar preocupado com isso, você perde o macro. Você deixa de viver comunhão com a sua família, você deixa de ter um tempo abençoado, você deixa de noites de sono tranquilo e abençoadas, porque você está preocupado com coisas que você não tem gerência. Nós temos que orar por aquilo que a gente não pode fazer, mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E aí, pegando novamente o hino que a Diane escolheu, procure na sua vida vigiar e orar. Se você não vigiar e orar, você vai ter uma vida desgraçada aqui e não adianta você amarrar a palavra que eu estou te falando, porque vai ser uma realidade toda vez que você olhar diante do espelho. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Agradecemos porque a santidade do Senhor, Pai querido, é para nós. Mas nós, Pai, temos tido problema em viver essa santidade. Porque nós temos nos preocupado com coisas que não são importantes. Nos abençoa, Pai, nesse primeiro período, nos abençoa nesse lanche que queremos fazer. Consagramos tudo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Aguardo você daqui a 15 minutos novamente. Fique com Deus.